Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp em Pauta, que fala hoje sobre os 51 anos de existência do hip hop. Isso mesmo, a cultura hip hop chegou ao Brasil, gente, poucos anos depois do surgimento, lá na década de 70, no bairro do Bronx, em Nova York. E São Paulo foi como um berço do movimento em todo o país. Assim como muitos movimentos nacionais de origem preta, como o samba ou a capoeira, o movimento também se viu marginalizado e alvo de preconceito e discriminação, mas logo fortemente ligado às periferias e à parcela mais pobre da população no Brasil, o rap se tornou uma ferramenta de protesto e de denúncia da desigualdade social. E depois, mais do que isso, se tornou patrimônio cultural e imaterial do estado de São Paulo. É isso mesmo. Aqui na Alesp nós temos a Lei 17.896/2024, que declara o hip hop como patrimônio cultural e imaterial do estado. Foi aprovada pelo plenário da Alesp e sancionada em abril desse ano. E para falar desse tema, eu recebo aqui no estúdio o rapper Marcão, dos grupos Realidade Cruel e DMN. Seja muito bem-vindo, Marcão. Muito obrigado, Bruna. Satisfação poder estar aqui no Alesp em Pauta e falar de uma movimentação cultural que a gente ama, que é o hip hop e que faz agora 51 anos no mundo. E a gente está aqui com 40 e pouquinhos no Brasil, né? Vamos nessa, então. E de forma online, gente, o rapper PA, da região norte do país, já está aqui com a gente também. Seja muito bem-vindo, PA. Olá, Bruna. Satisfação, pessoal do Alesp em Pauta. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, poder dividir com vocês um pouco desse bate-papo. É importante demais, não pode passar em branco a nossa cultura, a nossa resistência. Muito bem. Então, vamos lá, então, para o nosso bate-papo. Marcão, queria começar com você. Queria que você começasse nos contando um pouco do surgimento do movimento, para a gente contextualizar um pouco a história do hip hop e o caminho até aqui, por favor. Bom, o movimento ele surge no início dos anos 70 nos Estados Unidos, através do DJ Kool Herc, que é um jamaicano que foi para Nova York. A importância do Kool Herc para o hip hop é que ele trouxe a essência dessa cultura através das festas que ele já desenvolvia na região do Bronx. Aí no dia 11 de agosto de 1973, ele, ajudado pela irmã dele, a Cindy Campbell, fizeram uma festa, se eu não me engano, é aniversário dela, e nessa festa se conseguiu juntar todos os elementos da cultura hip hop. O break, o DJ, o grafite, o MC. Então, a partir desta data, a gente costuma dizer que essa festa oficializou o nascimento do hip hop. Como o hip hop especificamente, com essa leitura de todos os elementos, a gente precisou nos Estados Unidos de mais uma pessoa, que foi o Afrika Bambaataa, que a partir dos anos 80, aí começou a fazer uma leitura do movimento mais detalhada do que eram todos os seus elementos, como é que funcionava a dança, como é que funcionava o grafite, como é que funcionava a discotecagem, a questão do MC. E, inclusive, tem dentro dessa história, das várias histórias de surgimento do hip hop, que uma das coisas que o Afrika Bambaataa fez é utilizar a dança e o grafite para diminuir o conflito entre as gangues norte-americanas de jovens. Então era mais ou menos uma ideia assim: você acha que esse quarteirão é seu? Então para esse quarteirão ser seu, você vai ter que se juntar ao outro pessoal lá, vamos dizer, gangue rival, e quem dançar melhor vai poder ficar com o quarteirão, vai poder grafitar o quarteirão do jeito que quiser. Então um pouco da história de início do hip hop com a chegada do Afrika Bambaataa se dá com essa vertente de que ele, através da cultura hip hop, proporcionou que os jovens pudessem diminuir os conflitos violentos pela questão da dança, o desenvolvimento cultural.
E me conta uma coisa, Marcão, estou aqui pensando curiosa, né? Você como mais estudioso do movimento do que eu, talvez possa me responder. E o nome, a nomenclatura hip hop? Como é que se deu? Por quê? Tem algum motivo? É uma... As denominações para por que hip hop são muitas. Variadas. Mas uma em específico que se fala muito é por causa da questão de mexer o corpo, da dança, que seria balançar os quadris, balançar o corpo. Então o hip hop ele ficou um pouco em cima dessa questão da movimentação dos corpos mesmo para desenvolver a dança, enfim. Agora faz todo sentido, parando para pensar, faz todo sentido. Hip hop, você acaba fazendo uma alusão àquele som que a gente escuta, né? Quando se dança a música. Talvez. Pode. Talvez esteja por aí também. Sim. Ô, PA, me conta, como é que você começou a ouvir hip hop? Qual é a sua história com o movimento? Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer aí o Marcão pela aula, informações importantíssimas que muitas eu não sabia, muito importante dividir esse momento. O meu contato com a música começou em 2014, né? Minha primeira composição foi em 2014, morava na capital com a minha irmã, e nesse tempo eu apenas estudava, ela saía para trabalhar, e eu ficava em casa, né? Eu estudava de manhã, e o restante do dia eu ficava sem fazer absolutamente nada. E nesse tédio, nesse ócio, eu comecei a pegar o violão, comecei a aprender a fazer algumas batidas, e ali eu fiz a minha primeira composição, fiquei bastante empolgado com aquilo, por conseguir elaborar uma música, uma letra, mas foi algo que se perdeu. E quando foi pela pandemia, período da pandemia 2020, eu abracei a causa do rap na minha vida. Eu vi a fragilidade de tudo, da vida, tudo que estava acontecendo, o caos ao redor. E eu vi que eu não poderia perder tempo de não correr atrás, fazer aquilo que realmente eu me sentia bem, eu me sentia feliz. Eu tinha muito receio da reprovação também, né, das pessoas, porque aqui no meu estado, a cultura é diferente, musical, né? A região norte, ela consome muito o tecnobrega, o tecnomelody. Muitas das vezes eu mostrava uma composição minha, as pessoas falavam assim, que legal, da hora. Mas já pensou em fazer outro gênero, outro estilo musical? Porque aqui ninguém vai escutar, ninguém vai ouvir tipo de música. Então eu ficava um pouco triste, né? Achava que as pessoas tinham ali razão no que estavam falando, mas mesmo assim, sabendo as dificuldades, eu não desisti. Eu falei, não é isso que eu quero, isso que eu vou fazer. Vou dar um jeito de ficar bom a ponto de que as pessoas lá fora conheçam o meu trabalho e que eu tenha reproduções. Graças a Deus, hoje em dia, a gente está no Spotify aí com... Meu último trabalho está com mais de 10 mil streams e a maioria dos ouvintes é de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, outros estados. Então, foi em 2020 mesmo que eu comecei, que eu falei, abracei a causa e vou viver o rap na minha vida. E chama a atenção isso que você falou, Pia, porque você está numa região em que as pessoas consomem outro tipo de som, né? Outro tipo de música. Como é que foi o seu primeiro contato com rap e com hip hop? Você se lembra como é que você conheceu o movimento? Com certeza. Na minha adolescência, escutei muitos artistas, mas o que teve uma representatividade muito grande, muito importante na minha vida foi o rapper Emicida. Uma infância difícil, adolescência difícil. Então, as músicas dele, do Emicida, era como se fosse uma esperança para mim, para sair daquela vida dura, para sair daquela vida difícil na qual nós vivíamos, né? Eu via muitos dos meus amigos ali se envolvendo com crime, com drogas. E muitas das vezes eu chegava em casa depois do futebol e eu chegava em casa pensando, poxa, afinal, como é que vai ser minha vida? Será que eu vou me acabar assim, dessa forma, igual aquela pessoa, igual aquele determinado elemento? E as músicas do Emicida, elas me traziam muito aquela esperança. Quando eu escutava, eu sentia que se ele tinha conseguido escapar, se a arte tinha feito aquele milagre na vida dele,
eu sabia que, de alguma forma, a arte também poderia me salvar e me dar uma direção nova na minha vida. Muito bom. Marcão, eu quero também repercutir a sua história com o hip hop, mas antes não tem como a gente não comentar, né? Sim, essa relação do PA com a música e com o movimento especificamente. O hip hop tem, na sua opinião, essa questão da identificação, as letras, o som, ele acaba causando essa empatia e também essa identificação entre as pessoas que têm, por exemplo, realidades diferentes? Eu posso dizer que o hip hop é a porta para a juventude preta, pobre, de periferia, dos lugares mais longínquos do Brasil, para entender o que é o exercício da cidadania, para entender o que é o seu direito, para entender que independente dele ter todos os dentes na boca ou não, de ter o melhor tênis ou estar andando de chinelo com um prego segurando a correia, que ele tem os mesmos direitos de qualquer um, que ele tem a mesma possibilidade de ser ouvido como qualquer um. Que tem também a possibilidade de sonhar, né? Sim. Tem sim. uma questão de esperança também muito forte nas letras, principalmente. O maior problema é que a gente acaba se pegando ao hip hop, porque não falam pra gente que muitas das vezes como a gente é tratado, que a pobreza que nos rodeia, ela tá pautada muitas das vezes no racismo, ela tá pautada muitas das vezes no abandono do poder público para as regiões mais afastadas do centro, e aí a gente muitas das vezes se liga pela dor. É isso. A identificação. E aí, depois de entender o porquê essa dor existe, aí eu acredito que a gente, de fato, volta a poder sonhar. E eu acho que esse é o papel maravilhoso que o hip-hop desempenha no mundo e principalmente no Brasil, que é fazer com que os jovens que muitas das vezes iam se afundar nas drogas, iam se afundar no álcool, iam se afundar no crime, conseguem entender que tem um outro caminho. Porque, infelizmente, nas escolas não nos dão esse suporte, as nossas famílias muitas das vezes estão ocupadas em conseguir o mínimo para sustentar a gente, para sobreviver, e não tem como nos dar a base para a gente superar esses problemas. E aí vem o hip-hop que dá essa injeção de ânimo para que a gente possa enfrentar esses problemas milhares que temos ainda aí. É um alimento para a alma. Sim. Né? Como a gente falou no início, num primeiro momento o movimento foi até marginalizado, assim como muitos outros, mas logo depois ele também acabou se tornando uma ferramenta de luta, de protesto contra tudo isso, todas essas violências que você citou. Sim. Por isso, talvez a identificação, né, entre as pessoas que escutam esse tipo de som, esse movimento. Marcão, e a sua história com hip hop? Me conta. Você estava me contando antes da gente gravar aqui, nos bastidores, que você é da segunda geração aqui do país? A primeira geração do hip-hop, ela começa na estação São Bento do metrô, e dali, da estação São Bento do metrô, das pessoas que faziam hip-hop ali, que dançavam, que eram DJs, grafiteiros e MCs, a gente tem, que saiu de lá, Taíde DJ1, MC Jack, Código 13, são diversos grupos que participaram da primeira coletânea de rap do Brasil, que é a coletânea Cultura de Rua. Se eu não me engano, acho que são 12 ou 13 grupos que fizeram parte dessa coletânea. E eu venho, na verdade, na segunda geração, junto com a Sampa Crio também, da primeira geração. Também estava lá na São Bento. Eu venho da segunda geração, junto com Racionais. Antes de entrar para o DMN, eu era do grupo FNR, então eu venho junto com Racionais, MT Bronx, Controle da Posse, Face Negra, e especificamente a gente
a partir dessa segunda geração, começa a fazer um rap que ele perde um pouco essa característica de falar só de festa, ou mais de festa, ou de coisas alegres, e a gente começa a falar de violência policial, a gente começa a falar de racismo, a gente começa a falar de como é necessário os bairros periféricos terem a mesma estrutura dos bairros mais centrais da cidade. Então é uma característica que é bacana poder observar, entre que as no duas início gerações dos anos 90, 92, o rap ele começa a ter essa característica muito mais forte, muito mais presente nas composições. Mas como é que você foi apresentado ao movimento? A sua família já fazia parte do movimento? Como você foi apresentado para esse tipo de música? Não, na verdade, minha família não tem ninguém. Eu Você sou é o o primeiro. primeiro. Eu sou o primeiro a participar da cultura hip hop. Hoje tem o meu filho que também canta, faz trap, né? Agora tem a vertente que é o trap. O tempo vai passando, novidades vão surgindo, né? Novidades vão surgindo. Mas aqui em São Paulo sempre teve uma manifestação cultural muito importante que deu respaldo para o hip hop, especificamente para o rap crescer, que é o quê? Os bailes black. Então a gente tinha as equipes de baile Chic Show, Zimbábue, Circuit Power, Black Mad. Essas equipes desenvolviam vários bailes nos bairros mais periféricos da cidade de São Paulo, e essas equipes também tinham programas de rádio, em rádio como Bandeirantes, como 105 FM, como Transcontinental. E a partir do momento que a gente começa a frequentar esses bailes, que para a gente também esses bailes serviram como os nossos professores de música, porque a música black que a gente curtia nesses bailes era a música que as rádios no Brasil não tocavam, então só esses programas específicos dessas equipes de baile que tocavam as músicas que a gente gostava. Então, através dessas equipes que a gente aprendeu a conhecer música de Earth the Fire, Stevie Wonder, Gap Band, Kool and the Gang, Sandra de Sá, Jorge Ben. Nossa, só nomes de peso. E infelizmente, para a gente, essas músicas só chegaram através das equipes de baile. Então, a gente frequentando esses espaços, a gente curtiu o que na época a gente chamava de balanço, que foram as primeiras músicas antes de virar o rap que a gente conhece hoje. E por gostar muito de música, a gente foi se aprofundando em como é que fazia, até que no ano de 1988 para 89, após o lançamento, foi quase simultâneo, essa é uma briga que tem para dizer quem foi o primeiro, mas assim que foi lançado a primeira coletânea Cultura de Rua com o pessoal da São Bento, a gravadora Chic Show lançou uma outra coletânea que é o Som das Ruas, que lançou os Metralhas, que lançou o N. Dinaldinho, que tinha Sampa Crio, e eu me apaixonei vendo os irmãos Metralhas cantando no programa da Xuxa um rap em português. E a partir daquele momento falei, olha que legal. É possível fazer Me identifiquei. isso em português. Então, a partir dessa apresentação dos Metralhas, foi que eu comecei a falar, é possível fazer e vou fazer rap no Brasil. Então foi uma coisa assim despretensiosa, que veio de mansinho na sua vida. Você gostava muito, se identificava, viu uma apresentação, pensou que talvez fosse possível fazer algo em português e a partir daí começou a sua carreira. Sim, porque antes a gente ouvia muita coisa internacional. E aí, por não dominar o inglês, a gente gostava do som, mas não achava que era possível fazer em português. E aí, quando a gente viu a possibilidade de falar, eu quero fazer isso também. Até porque a gente já se identificava com a forma dos pretos norte-americanos se vestirem, por alguns videoclipes que a gente já conseguia ver de grupos de rap norte-americano, a gente se identificava. E quando a gente percebeu que era possível fazer isso no Brasil em português, foi sintonia imediata. Muito bem. Marcão, você me disse que você faz parte da segunda geração, né?
do hip hop, do movimento hip hop. Será que o PA faz parte da terceira já? Ou ainda está na segunda? Eu acho que está na quarta. Na quarta já? Na quarta. Na quarta, porque Acredito quando ele fala... Diga lá, geração. Acredito que do processo, né? Eu me vejo como um dos artistas aqui do meu estado. Não sou único, é claro. Seria egoísmo meu achar isso. Aqui temos muitos artistas bons, inclusive, aqui no nosso estado. Muito bem renomados. Pelé do Manifesto, Sumano, Nick Dias. Então, acredito que a gente está na nossa plantação, a gente está trilhando o nosso caminho, ganhando o nosso espaço aos poucos, mas brevemente, com certeza, acho que isso não tem, sem dúvidas, um de nós vai ser muito bem conhecido nacionalmente. Acredito muito na nossa força dos artistas do Norte. Sem dúvida. O PA, o Marcão estava contando aqui um pouco das diferenças, né? Das características entre a primeira geração do hip hop e a segunda. Você que já está na quarta, quais as principais semelhanças e as principais diferenças que você consegue observar do início do movimento para cá? Quem são as suas principais influências? O que você faz de diferente hoje? Hoje em dia, igual como ele citou há pouco, que o filho dele faz trap, né? Trap é uma vertente do rap, do hip hop muito forte. E que atualmente está sendo consumida bastante nacionalmente. Já virou assim, tá bastante comercial o trap, né? Só que eu tento não me prender a um estilo só, uma vertente só. Eu gosto de experimentar outras vertentes. O boom bap, com certeza, não tem jeito, o boom bap nunca vai morrer, eu me identifico bastante com o boom bap. Tenho feito trap também, já fiz alguns traps, tenho uns traps em campo. E eu tenho escutado bastante artistas, não só dos antigos, Racionais, Emicida. Eu busco escutar também bastante nomes influentes da MPB. Isso reflete muito nas minhas letras também. E tento ficar abstraindo a galera nova também. Gosto de escutar a galera do underground, né? Eu sou underground, então eu busco ver como a cena, em geral, ela está se comportando para que eu fique inteirado, saber o que a galera está escutando e não fique para trás. Gosto de ficar por dentro ali das tendências. É importante isso que ele falou de não se prender, né, a uma única vertente, porque a vida, na verdade, ela é fluida, né? A gente tem que ir acompanhando aí todas as movimentações. Bom, o papo está interessantíssimo. Tenho muitas outras perguntas para fazer para vocês dois, mas eu vou precisar fazer um intervalo rapidinho. E você que está nos acompanhando até aqui, eu te convido para continuar com a gente, tá bom? Até daqui a pouquinho no nosso próximo bloco. Voltamos para o nosso segundo bloco do Alesp em Pauta, que hoje fala a respeito dos 51 anos do movimento hip hop. Olha só que importante. Marcão, queria que você me contasse. Você se lembra da sua primeira composição? Como é que foi? Como é que surgiu? A primeira vez que você viu que você fazia parte do movimento de verdade, que você era um criador também? Foi uma apresentação que eu fiz na Vila Nova Cachoeirinha. Zona Norte de São Paulo, conheço bem. Eu, na verdade, sou cria de lá. É uma atividade de uma equipe de baile que era Terremoto Disco Clube, que fazia um baile de rua todo final de domingo, início da noite de domingo, no Largo do Japonês mesmo. E aí lá foi a primeira apresentação que eu fiz. A música, por incrível que pareça, na época eu tocava em fanfarra de escola e a gente ainda não tinha acesso aos discos importados com as faixas instrumentais, porque era muito caro, a gente nem sabia direito aonde adquirir. Então, nessa fanfarra, a gente ficava fazendo nos tambores nos instrumentos a batida e aí saí compondo algumas coisas. Eu e o meu parceiro na época,
que era meu primo Ademir. E aí a gente conseguiu fazer essa composição e aí foi apresentar nesse baile de rua na Vila Nova Cachoeirinha, isso em 88, 89 mais ou menos. A mesma pergunta eu faço para você, PA. Você lembra da sua primeira letra, da sua primeira composição, da primeira melodia? Como é que foi? Lembro sim, não está tão distante, né? Quatro anos atrás, eu mencionei, no período da pandemia, e eu, em casa, preso, não podia sair para lugar nenhum, fique em casa, e eu baixei um type beat, que a gente chama, né? Peguei um type beat da internet, de boom bap, e fiz um rap de protesto. Foi minha primeira música. Eu lembro de ter divulgado inicialmente no Facebook, e foi assim, a repercussão dela que me fez acreditar que era possível, que era palpável o sonho. Teve bastante compartilhamento, eu perdi o controle, assim, tanto de pessoas que compartilharam, que comentaram, que apoiaram, pessoas da minha cidade, de fora da cidade. Então, minha primeira composição se resumiu a isso. Muito bem. A internet ajuda muito nisso, né? A internet ajuda muito na democratização também da arte, da cultura, da música, né? Sim. Hoje em dia a internet, ela até que facilita, né, pra gente. Às vezes você faz uma prévia de uma música, joga nas redes sociais, TikTok, o Instagram, tem uma chance de viralizar, as pessoas começam a compartilhar, enviar para outros amigos, então isso também aí dependendo do produto, né, dependendo da música, a qualidade tem uma chance de viralizar bem mais rápido, né? Muito bem. Marcão, qual que você acha que é a importância e a influência do hip hop, por exemplo, na existência, na confecção de políticas públicas? O hip hop, a partir do momento que ele conseguiu dar voz para os jovens pretos, pobres e de periferia, para jovens de zonas rurais, a gente começa a intervir no diálogo, no discurso que os políticos já desenvolviam. Né? A gente começou a flertar também com muitas organizações não governamentais. A gente começou a entender que se tinha um problema de violência policial, se tinha um problema de racismo, precisávamos de algumas ações para começar a combater isso, para que a gente pudesse ter uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais tranquila. Então, a partir disso daí, mesmo a gente na nossa adolescência, na nossa juventude, sem ter na época um português muito polido, refinado, mas o hip hop deu esse poder pra gente. Independente de vocês falar nós fuma, nós vai, vocês têm que falar e as pessoas têm que respeitar vocês. Então, a partir desse ímpeto, a gente conseguiu começar a ser ouvido, a gente conseguiu em episódios como, por exemplo, o show no Vale do Anhangabaú, que o grupo Racionais MCs acabou sendo detido por uma suposta desacato à autoridade, incitação à violência. A gente conseguiu ir para a televisão discutir com a cúpula da Polícia Militar que o que a gente estava fazendo era arte, era cultura, não uma manifestação de incitação a nenhum tipo de crime ou de violência. Então, a partir do momento que o hip hop dá esse poder de fala para a gente, é fundamental para a gente começar a ser protagonistas, principalmente os jovens começarem a ser protagonistas da sua vida, do caminho que ele quer trilhar, do que ele quer fazer e que tem que ser respeitado e que tem que se fazer políticas públicas com a cara, com a necessidade dessa juventude para que ela possa viver da maneira que bem entende. Isso ficou no campo da teoria ou você realmente viu exemplos ali na sua vivência de que de fato o hip hop abriu as portas e deu voz a quem não tinha? Você conseguiu observar mudanças reais? Hoje, vários jovens que começaram no hip-hop lá atrás, hoje são lideranças comunitárias,
hoje são lideranças de organizações não governamentais, hoje são lideranças políticas. Eu, particularmente, chegou um momento que eu achei que só fazer a letra era pouco, então eu virei assessor de vereador por 2 mandatos, fui chefe de gabinete da primeira Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da cidade de São Paulo. Então, o que a gente percebeu nesses anos de hip-hop é que a gente conseguiu influenciar jovens para ser protagonista na política, jovens para ser protagonistas na questão de moda, jovens para ser protagonistas na questão de organização do território, liderança nos seus bairros. A gente conseguiu criar empreendedores, porque a partir do momento que a gente trouxe uma moda específica do hip-hop, era necessário que a gente também pudesse produzir essas roupas e vender de uma maneira, vamos dizer, com preço mais justo para os adeptos do hip-hop. Então, o que a gente consegue perceber é que o hip-hop deu abertura de vários caminhos para jovens que antigamente não tinham perspectiva, a não ser, na época, office boy, contínuo, que eram as profissões para jovens naquela época. E começaram a deslanchar para fazer várias outras coisas na vida. E hoje a gente pode dizer que temos podemos dizer não, temos doutores, professores doutores de universidade, Big Richard, por exemplo, que é uma pessoa do hip-hop do Rio de Janeiro, hoje é professor universitário. A gente tem uma liderança fantástica que bebeu na fonte do hip-hop, que é o Douglas Belchior, que é uma pessoa que toda vez que está falando do empenho dele dentro da política, ele fala que bebeu na fonte do hip-hop. A gente tem mulheres fantásticas como Charline, que é praticamente a primeira mulher a fazer rap no Brasil e que está andando em São Paulo e que está andando o Brasil inteiro contando a história dela, tentando organizar as mulheres ligadas ao hip-hop para terem menos impacto nas suas vidas por conta do machismo, por conta do sexismo, enfim. São inúmeros os hoje, exemplos. Se a gente ficar aqui por 10 horas, tem muitos exemplos para citar de pessoas que começaram no hip-hop e que hoje têm um caminho sólido, seja de trabalho ou seja de convicção ideológica, política, que seja, do caminho que quer traçar. Ou seja, vai muito além do campo das ideias, né? De Sim. fato, muda realidades. Sim. O PA, aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma lei, inclusive, que reconhece o hip-hop como patrimônio imaterial do estado. Qual é a importância disso na sua visão? É algo que também incentiva outros jovens, outras pessoas adeptas ao movimento a continuarem trilhando nesse caminho? Sim, sim, Bruna. Isso aí, na verdade, é necessário que exista, né? Porque muitos artistas, muitos jovens, eles vivem em comunidades carentes, né? Aqui no Pará tem um artista, o Sumano, e aonde ele mora é bastante isolado, distante da cidade, da capital. Então ele tem muitas dificuldades para um artista conseguir sair, se deslocar, para ir para a capital, para um estúdio, para gravar. E essas leis de incentivo que vêm para a gente, para os artistas, elas são muito necessárias justamente para pavimentar esse curso, para facilitar, incentivar. Então eu acho muito importante que exista essa lei. E você, como um jovem rapper, quais são os seus maiores desafios hoje para continuar trilhando nesse caminho? Olha, desafios são muitos. Eu costumo dizer que a gente correr por um sonho, a gente encontra diariamente várias dificuldades, e a maior de todas é a nossa cabeça, né? A nossa mente tenta sabotar a gente várias vezes. Algumas vezes você se desgasta, fica um pouco desanimado. A nossa vida dupla, né, com a vida artística, muitas das vezes a gente fica cansado, mas é muito gratificante quando a gente percebe quando o nosso trabalho atinge a vida das pessoas.
Então eu recebo muita mensagem no meu Instagram de jovens, menores, assim, que falam, pô, eu escuto tua música, ou então, pô, eu posso passar com você lá no seu trabalho para tirar uma foto. Eu te vi passando, queria falar com você, mas fiquei meio acanhado. Então, todo esse retorno, esse feedback, a gente percebe como uma atitude nossa, uma música nossa, nosso trabalho atinge na vida das pessoas de uma forma positiva e como serve de referência também. Quando a gente faz, a gente não se dá conta da forma que isso atinge as pessoas. Então, é muito gratificante. E eu acho que, além dos desafios, eu sempre busco pensar no retorno que a gente tem diariamente, assim, com o nosso trabalho. Isso me incentiva muito. Quem você quer influenciar e de que forma? Primeiramente, hoje, tudo que eu faço, minhas atitudes, tudo que eu canto, eu sempre penso no meu filho. Hoje eu sou pai, tenho um filho de 1 ano, então eu penso muito como é que isso vai chegar a atingir a ele, como vai influenciar ele. Então, cuidadosamente a todos os momentos, buscando ter muita certeza nas minhas mensagens que eu quero levar através das minhas músicas, porque não são mais só ouvintes alheios, mas também hoje o meu filho, se ele vê, tá tocando, aparecendo algum clipe no YouTube, ele fica prestando atenção, ele para, ele me olha, ele olha a televisão. Então, eu quero influenciar positivamente a vida do meu filho e dos jovens, que tenham também, vejam através da música, do rap, uma saída, né, da vida, assim como foi para mim. O rap, eu costumo dizer que o rap ele salvou a minha vida, ele me deu uma direção nova. Não vivo de música, mas se não fosse a música, com certeza eu não teria construído absolutamente nada. Então, não tem como não ressaltar a importância do rap, da música na minha vida. Quero repassar isso pro meu filho e para as pessoas também que estão ao meu redor, que me escutam, que consumem minha música. Muito bem. Marcão, e com relação a você? A gente estava falando no intervalo que é um movimento muito jovem, né? Está fazendo 51 anos. 51. E já caminhou bastante até aqui. Quais você acha que são as perspectivas do hip hop para daqui para frente? O que vocês querem atingir? O que o movimento pode... de que forma o movimento pode engrandecer ainda mais a sociedade? Eu acho que hoje a gente tem um grande desafio que 20 anos atrás a gente não pensava, que é como interagir com as redes sociais e não deixar a cultura ser engolida. Hoje antigamente a gente brigava para conseguir tocar na rádio, gravadora fazer os acordos comerciais que tinham que ser feitos para as músicas tocarem. E o funil, vamos dizer que era um pouco mais controlável. Hoje, com as redes sociais, o hip hop está popularizando demais. O rap, principalmente, explodiu a partir do momento que YouTube, Instagram atingiram força total. E, por outro lado, tem alguém que comanda o comércio dentro desses espaços. Voltamos para um período onde só um certo tipo de música é divulgada. E aí eu acho que o grande desafio para o hip hop hoje é fazer com que a gente tenha alguns canais que consigam novamente mostrar a diversidade do movimento, que neste momento está muito escondido. Então hoje a gente tem em destaque a questão do trap, hoje a gente tem em destaque a questão do grafite em Cobra, por exemplo, mas a gente sabe que tem muitas outras pessoas talentosas batalhando, fazendo a transmissão dessa cultura nas periferias, mas que não encontram espaços onde a sua arte possa ser mais divulgada e mais valorizada. Então acho que agora o nosso grande desafio é continuar o nosso legado no sentido de mostrar que o hip hop é uma cultura que vem para expor a diversidade, não o que é mais hypado
ou o que tem mais grana para investir na arte que está fazendo. A gente está chegando, Marcão, nos últimos minutos aqui do nosso programa e eu não tenho como não te perguntar, diante da aula que você já deu aqui para a gente a respeito do movimento, se tem algo especificamente no mundo do hip hop que porventura eu não abordei e que você gostaria muito de expor aqui. Acho que foi bem rica a nossa conversa. A participação do PA traz para a gente essa dimensão de que o hip hop está nos 4 cantos do Brasil, com gente muito competente, independente da idade. Acho que a gente conseguiu abordar bastante pontos fundamentais para as pessoas começarem a entender o que é a cultura hip hop, né, no Brasil e no mundo. Ô PA, a gente está chegando aqui nos minutinhos finais do nosso programa. Eu queria deixar a palavra aberta para você, para que você faça as suas considerações finais e também para que você possa divulgar o seu trabalho. Quem está assistindo a gente te encontra como nas redes sociais, como consegue ouvir a sua música? Fica à vontade. Perfeito. Em primeiro lugar, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, poder falar um pouco do trabalho, da minha carreira, trajetória. E foi um bate-papo muito descontraído, muito interessante, com aulas aí do mestre incrível, só gratidão. Você pode encontrar, as pessoas podem encontrar no Spotify, minhas músicas estão no Spotify, Deezer, todas as plataformas de música de streaming, PA Rapper, com 2P, YouTube também, meu canal no YouTube, PA Rapper, disponível, e no Instagram, rede social, PA Rapper Oficial. Muito bem, fica aí o convite então para a gente conferir o trabalho do PA. E você, Marcão, como é que as pessoas que estão nos assistindo agora fazem para te encontrar nas redes sociais, para ouvir a sua música, para conhecer o seu trabalho? O microfone está aberto também para você. Bom, eu sou que nem o pai do Cris, eu tenho 2 empregos, né? Eu tenho sou vocalista de 2 grupos de rap. Então, para quem quiser encontrar o trabalho do DMN, no YouTube, no Instagram, é @DMN4P. E quem quiser encontrar o trabalho do Realidade Cruel, no YouTube ou no Instagram, é @Realidade Cruel Rap. Aí vai encontrar toda a nossa discografia e as músicas mais atuais que a gente vem lançando nos últimos tempos. Senhores, muito obrigada pelo bate-papo, foi muito enriquecedor. Muito obrigada pela participação dos dois, desejo muito sucesso, tá bom, para a carreira de vocês. Eu que agradeço. Obrigado. E eu espero que você também tenha gostado desse nosso programa Alesp em Pauta e dessa aula a respeito do hip hop, que completou 51 anos. Tá bom? Eu te espero numa próxima oportunidade. O nosso Alesp em Pauta fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau.